Olá, meu nome é Paulo Pérez e hoje eu falarei a respeito de pronomes em inglês. Bom, eu trarei para vocês 4 exemplos de pronomes que são os pronomes sujeito, objeto, os adjetivos possessivos, que em português nós entendemos como pronomes possessivos, e por último, os pronomes reflexivos. Vamos pensar primeiramente os pronomes sujeito. Quando a gente pensa em sujeito, a gente está pensando em nada mais nada menos do que quem ou o que pratica uma ação. Qual é a dica que eu dou para vocês a respeito dos pronomes sujeito? O pronome sujeito vem sempre antes dos verbos. Então, por exemplo, eu presto atenção na aula. Quem presta atenção? Eu. Eu pratico a ação de prestar atenção. Portanto, I pay attention. O pronome I vem antes do verbo pay attention. Lovely. Acompanhe. Pronome objeto. Como o nome diz, objeto significa o quê? Significa que é um pronome que recebe a ação. Já não é mais quem ou o que pratica, é quem ou o que sofre a ação. Portanto, a gente está pensando em pronomes que virão após os verbos. Se eu falasse para você assim, eu amo ela. Quem pratica a ação de amar? Eu. Portanto, eu sou o sujeito. Quem sofre ou recebe a ação de amar? Ela. Ela que é amada por mim. Portanto, I love her. E não I love she. Porque she é pronome sujeito. Vem antes do verbo. Agora, her é o pronome objeto. I love her. Então, pega as dicas novamente. Pronome sujeito, sempre antes dos verbos. E pronomes objeto, sempre após os verbos. Tudo bem? Lovely. Agora eu falarei para vocês a respeito de adjetivos possessivos, que como eu disse para vocês é o que nós entendemos em português como pronomes possessivos. É o famoso meu, seu, sua, dele, dela, nosso, whatsoever. Em inglês nós pensamos my, your, his, her, its, our, your e por último, their. Qual é a dica que eu daria para vocês quando a gente pensa em adjetivos possessivos? Adjetivos possessivos vêm sempre acompanhados de um substantivo, sempre antes de um substantivo. Portanto, eu falo meu, my car, carro, meu, my mobile phone, celular, o seu computador, your computer. Então, sempre nós temos o adjetivo possessivo e um substantivo logo após. E por último, para encerrar o conteúdo de hoje, eu falarei a respeito dos pronomes reflexivos. O que significa dizer que um pronome é reflexivo? Significa dizer que o sujeito, ou seja, quem pratica a ação, também sofre ou recebe a ação. Por exemplo, ele se machucou, ele praticou a ação de machucar e ele sofreu essa ação, ou seja, ele machucou a si mesmo. Quando a gente pensa em pronomes reflexivos, no myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves e por último, themselves. Eu trarei 2 exemplos para vocês. Por exemplo, se eu pensasse assim, eu disse a mim mesmo. Portanto, I told myself. E não I told me. Não. I told myself. E como diria o nosso bom amigo Justin Bieber, yes, I think you should go and love yourself. Olha só, se amar, ou seja, eu acho que você deveria se amar. I think you should go and love yourself. Então nós temos aí alguns exemplinhos de pronomes reflexivos. Então, voltando, recapitulando o que eu falei. Pronomes sujeito se referem a quem ou o que pratica a ação, sempre antes dos verbos. Pronomes objeto se referem a quem ou o que sofre ou recebe a ação, sempre após os verbos. Adjetivos possessivos sempre são acompanhados de um substantivo, portanto eles vêm sempre antes de um substantivo. E por último, os pronomes reflexivos, que é quando o sujeito pratica a ação e ele mesmo, olha só, ele mesmo, himself, sofre ou recebe a ação. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de compartilhar e nos seguir em todas as nossas redes sociais.